E olha, eu vou falar para você, muita gente às vezes tem dores, tem sofrimento, às vezes uma coisinha bobinha e fala, ah, deixa pra lá, né? E hoje a gente está falando de uma coisinha que para muita gente é bobinha demais, que é o zumbido no ouvido, barulhos. Tem gente que fala assim, nossa, parece que está caindo uma cachoeira, que tem barulho de água no meu ouvido. Mas eu não fui na piscina, será que foi no banho? Será que foi não sei o quê? Gente, esses barulhos no ouvido é que a gente vai hoje aprender com a doutora Eulênia Ferro Berton, que está aqui conosco. Como eu já disse hoje no programa, otorrinolaringologista, alergista. E você, mais uma vez, te digo, é muito bem-vinda. Muito obrigada, Rita. É sempre um prazer estar aqui com você. Esse tal do zumbido é bobinho mesmo? Ou é para ser levado a sério? O zumbido tem que ser levado a sério. E hoje é uma grande preocupação de nós, especialistas, que o zumbido antigamente, eu achei super interessante aquele comentário que você fez, que não só está dando nas pessoas que estão ficando mais idosas, né? Está dando nas crianças, né? Então, a gente dá um alerta às mães que prestem atenção aos seus filhos, porque quanto mais cedo se detecta um zumbido, melhor o prognóstico dessa pessoa. Ou seja, você sabendo que você tem um zumbido, você pode tratar ele precocemente. E quem está sujeito a ter esse zumbido? Qualquer pessoa pode ter. Você falou que até criança pode ter. Quais são as causas? O que leva uma pessoa a ter um zumbido? São N causas do zumbido, né? A vida moderna, né? Por causa dos barulhos, das baladas, os usos abusivos de fones de ouvido, independente do fone de ouvido que você usa, todo fone de ouvido lesa a audição, né? As doenças metabólicas, como a diabetes, o colesterol, o estresse, a depressão, os carboidratos. Então, tem várias coisas que podem levar você a ter o zumbido. Então, é um sinal realmente de alerta para a vida moderna. Tem algumas doenças que também podem, de repente, a partir do zumbido, nessa investigação, serem identificadas? Sim, eu costumo lá no consultório, Rita, eu entrego um questionário ao meu paciente que tem zumbido, justamente para tentar detectar se ele tem alguma doença que seja a causa do zumbido dele, porque muitas vezes a gente tem uma audiometria normal, né? E as pessoas acham que ter a audiometria normal não tem a doença, e pode ter a doença, que pode ser pela diabetes, pelo aumento de colesterol, pelo estresse. Então, todas essas patologias podem estar levando. Quer ver um exemplo? As pessoas que tomam muito anti-inflamatórios, antibióticos, estimulantes sexuais, anticoncepcionais, tudo isso pode levar a pessoa a ter zumbido. E uma coisa muito importante, o estresse leva a pessoa a tensionar a articulação temporomandibular. E isso também leva muito ao zumbido. Então, o zumbido é uma doença que não é uma doença, né? É um sintoma que precisa ser diagnosticado. E olha, a gente, assim, eu vou falar, até comentei já no programa, a gente está descendo a serra, aí aquele ouvido tampa. Tem pessoas que ficam desesperadas, mas aquilo é momentâneo, é temporário. Chegou lá no litoral, né, aquilo destampa, ou na vinda, né, na volta para casa, quem não é do litoral, volta para casa, aquilo destampa e a pessoa fica aliviada. Agora o zumbido não, ele persiste. Então, pode acontecer, por exemplo, assim como esse tampar o ouvido, né, ou tapar o ouvido, acontecer esporadicamente numa situação como descer a praia, por exemplo, no zumbido pode acontecer esporadicamente ou a repetição desse zumbido também merece investigação? Sim, porque, por exemplo, as pessoas que têm um aumento de colesterol é um problema metabólico. Então, essa pessoa pode ter um zumbido que ele não seja persistente, né? O zumbido persistente é o zumbido da perda auditiva, né? Então, existem essas diferenças do zumbido, por isso a importância desse questionário. Tem pessoas que chegam no consultório e falam assim, doutora, eu fui numa balada e quando eu saí da balada, eu continuei escutando o barulho no ouvido. Isso é normal? Gente, isso não é normal. Isso significa que esse ouvido tem uma sensibilidade e que esse ouvido já está tendo uma perda auditiva, já está sendo lesionado. Por isso que o diagnóstico precoce vai ajudar muito essa pessoa. E hoje a gente conversando aqui com você de casa, né, a partir das orientações da doutora Eulênia, você deve ter filhos, sobrinhos, netos, né? Fiquem atentas a esta reclamação de zumbido num jovem, numa criança. Porque se esse jovem voltou da balada, esse barulho continua, o que a doutora Eulênia acabou de falar, é hora de começar a prestar atenção e orientar esses jovens também. Sim. Porque se esse jovem vai na balada, fica com aquele tum-tum-tum-tum-tum aqui no ouvido,
os sons geralmente são decibéis altíssimos. Né? Quer dizer, essa pessoa a longo prazo, ou talvez em curto prazo, depende do exagero, ela pode perder a audição? Esse zumbido já foi um alerta? Ela pode ter uma perda neurosensorial e essa perda neurosensorial, ela não regride, né? Então, esse é um grande sinal de alerta, essa é a nossa preocupação. Por exemplo, o que é que a gente orienta as pessoas? Você foi para uma balada, você está numa balada, você já tem essa sensibilidade, não fique direto na balada. 1 hora de balada, 10 minutos de descanso auditivo. Tem que sair do lugar que está ruidoso como proteção auditiva. O que seria essa proteção auditiva? De que forma eu protejo meu ouvido? O repouso do som, né? Para esse caso específico. A pessoa está na balada, está ali naquela balada com som acima de 90 decibéis e já percebeu que quando chega em casa fica com esse barulho no ouvido. Então, essa pessoa, ou ela usa um protetor auricular para o zumbido, ou ela sai da balada e descansa 10 minutos lá fora, onde não tenha nenhum tipo de barulho. Isso chama-se proteção auditiva. Porque tem também aqueles protetores auriculares. Eles resolvem? Eles ajudam, né? Então, o que a gente fala é o seguinte: não usem, não se exponham a tanto ruído, né? Tenham cuidado, preservem a sua audição, porque o nosso ouvido não é como os nossos olhos. Nossos olhos, quando a gente dorme, ele fecha a pálpebra e descansa. O ouvido não tem descanso. Então, qualquer coisa acima de 90 decibéis vai estar lesionando a sua audição. E as crianças, Rita, isso é um sinal de alerta, isso é um estudo bem recente, que a gente fala para os pais: preste atenção, porque a criança não fala, a criança acha que é normal. Então, pergunte para os seus filhos: vocês estão tendo algum tipo de barulho no ouvido? Se estão, leve ao especialista, faça um exame audiológico, responda esse questionário. E se for, por exemplo, um zumbido com pulsação, que é até uma pergunta que tem aqui, essa pulsação tem que ser investigada, porque tem algumas patologias então deixa eu ver que dão aqui. pulsação no ouvido também. Quem fez a pergunta? Foi a Maria José da Silva, de Passos, Minas Gerais. Ela perguntou sobre o zumbido no ouvido e a pulsação na cabeça. É como se o coração batesse aqui? Os pacientes falam que o coração está batendo no ouvido, né? Então, a ela especialmente, e a qualquer pessoa que tenha essa pulsação no ouvido, é importantíssimo que procure um profissional especializado para que ele possa saber por que ela está tendo essa pulsação. A gente só consegue saber através, por exemplo, de uma otoscopia bem feita, de uma ressonância magnética, de um exame audiológico. O exame audiológico, ele mostra muitas alterações precoces no ouvido. Então, ele é o primeiro exame que o otorrinolaringologista pede. Então, peraí, se vai pensando nessa gama de exames que são necessários, o primeiro exame que deve ser feito é? A otoscopia. A otoscopia. E o que é a otoscopia, né? Que muitas pessoas não sabem. Você olha, o especialista olha o ouvido, né? Ele examina, ele vê se tem alguma alteração em membrana tipânica, se tem luminosidade nessa membrana tipânica. E se ele achar que o ouvido está tudo ok, vai para a audiometria. Tem que ser valorizada. A queixa de zumbido precisa ser valorizada. A audiometria é aquele zumbido provocado, aqueles pins, aqueles barulhinhos, Sim. Né, esquerdo, direito. Sim. O resultado da audiometria te mostra o quê? Olhando o exame, o que você vê? A gente vê uma perda auditiva, né? Por exemplo, tem uma perda auditiva, que é a perda auditiva por PAIR, que ela está em 4.000 Hz. Então, isso a gente já sabe que a pessoa está se expondo muito ao ruído. Nessas empresas que fazem muito barulhos, essa parte de mecânica. Então, eles mandam muito os profissionais para que a gente faça os exames, para que a gente faça esse controle da perda auditiva deles. Então, isso é muito importante. As empresas hoje estão se preocupando muito com isso e estão mandando muito para que a gente faça o exame e diga para eles: está normal, não está normal. Então, isso é muito importante, isso é a prevenção auditiva. E nós estamos aqui falando de empresas, né, que tem muito barulho, mesmo com o fone de ouvido, os protetores, esse ouvido pode sofrer perda de audição normal, mas tem outros profissionais também, como, por exemplo, operadores de telemarketing, que ficam o tempo todo com o fone, além de falar, né? E aí, porque quando você fala e seu ouvido está destampado, é uma coisa. Mas quando você está com o fone aqui, você está falando, parece que a sua voz ressoa aqui. Ao longo desse tempo, as telefonistas e etc.,
também podem sofrer dessa mesma perda auditiva e pode aparecer esses zumbidos por conta do trabalho. Sim, por conta do trabalho. E isso é uma preocupação para as empresas, né? Porque eles exigem hoje, quando você entra, você faz um exame audiológico para ver se você tinha uma audição perfeita. E quando sai, tem que ter esse exame perfeito. Então, por isso, essa preocupação deles, que a gente veja como é que está a audição de cada funcionário deles. Isso é uma coisa que eu aplaudo, né, quando chega no consultório, porque é uma preocupação com a audição das pessoas que lhe prestam serviço. E isso é muito importante. Quer dizer, a pessoa tem que cuidar de si fora da empresa e dentro da empresa, a própria empresa deve cuidar desse funcionário e da saúde do ouvido, saúde... Sim, saúde auditiva. Saúde auditiva desse funcionário. Sim, sim. E olha, você já falou, mas eu vou refazer aqui, porque eu não falei o nome dela ainda, né? A Marilda Abadia Rios, de Araxá, Minas Gerais. Nós já falamos sobre o colesterol, mas agora, aproveitando sua pergunta, ela faz assim: se o colesterol alto causa zumbido no ouvido? Causa zumbido no ouvido, é uma causa metabólica, né? Então aí, às vezes as pessoas falam assim, eu estou tomando remédio para baixar meu colesterol. Não é só o remédio que vai fazer com que o zumbido desapareça, ela é mudar os hábitos alimentares dela, para que ela possa ter um sucesso no tratamento. Porque isso chega muito gostoso. Doutora, faz 4 meses que eu estou tomando remédio para baixar meu colesterol e eu não melhoro. Eu falo, e a sua alimentação, como é que está? Né? A alimentação é importantíssima. Então, as pessoas precisam saber disso, né? Por isso do diagnóstico. Uma coisa que está chegando muito frequente no consultório hoje em dia, Rita, é o problema dos pacientes muito estressados, que a gente faz a palpação e vê a tensão da musculatura da articulação temporomandibular. E isso causa um zumbido absurdo. E isso é uma coisa, por exemplo, que tem cura. Se a gente fizer a aplicação de toxina botulínica e relaxar essa musculatura, a gente resolve o problema do zumbido. Então, hoje em dia, está fácil da gente lidar, porque a gente tem várias formas de tratar o zumbido. Né? Antigamente, zumbido, chegava no consultório, não, zumbido não tem cura. Tem zumbidos que têm cura, sim. Pode ter zumbidos que não tenham cura? Podem ter zumbidos que não tenham cura, que são os zumbidos que estão com lesão no nervo auditivo. Esses, realmente, a gente vai aliviar com medicações, mas esses não têm cura. Mas o zumbido pelo estresse, os zumbidos por medicamentos, o zumbido por aumento de colesterol, os zumbidos de diabetes, todos esses são ótimos da gente tratar, porque a gente pode dar um alívio para o paciente. Porque ter zumbido é uma coisa terrível, né? Tem pacientes que falam, eu estou enlouquecido, enlouquece mesmo. Você imagina você com um apito no ouvido, você com um chiado no ouvido, 24 horas por dia, é muito difícil. E às vezes a impressão que a gente tem é que se tampar o ouvido não vai ouvir o zumbido, porque o zumbido não é externo, é interno, né? Sim, sim, o zumbido é uma lesão do ouvido interno, exatamente isso. Porque o que acontece com o zumbido, Rita? O ouvido, ele tem umas células, e essas células morrem. Então, as células que ficam, elas têm que trabalharem mais, vamos dizer assim, para poder compensar. Isso aí dá um zumbido, porque a veinha lá do ouvido é muito fininha. Então, a irrigação é pequena, por exemplo, os picos hipertensivos fazem com que o paciente tenha zumbido, porque dá aquele pico, então faz uma vasodilatação e o paciente tem um zumbido. Então, é um sinal de alerta também para os pacientes hipertensos. Ou seja, a pressão subiu, pode ser que dê o zumbido e esse zumbido já é um alerta que a pressão subiu, vice-versa, né? E vice-versa. E olha, eu falei dos barulhos no ouvido, um deles é um zumbido, mas tem gente que reclama de barulho de água no ouvido. Tem, de cachoeira. É uma cachoeira. Fala, nossa, parece que... Aí fica assim e não sai água nenhuma. Aí vai lá com o cotonete, cutuca, achando que tem água no ouvido. São duas coisas. Não tem água no ouvido e não cutuque com o cotonete. Exatamente. Fala pra gente, orienta a gente em relação a isso, Lênia. Da limpeza do ouvido? Eu sempre falo que a limpeza do ouvido tem que ser feita por um profissional. Né? Por quê? Porque está dentro do conduto auditivo externo, mas logo abaixo vem o conduto auditivo que está coberta ali a membrana tipânica. Então, se você faz um movimento brusco com esse cotonete, você pode fazer uma perfuração tipânica, você pode lesionar as paredes desse conduto auditivo, fazendo uma otite externa. Então, se limpa o ouvido em consultório. Né? Tem paciente que fala, mas doutora, todo mês eu tenho que vir aqui? Eu digo, às vezes sim, né? Porque tem pessoas que não precisa ser todos os meses, pode ser 2 meses, 3 meses, mas às vezes chegam pessoas no meu consultório com a cera tão empedrada que eu tenho que fazer um emoliente, para que esse emoliente
amoleça essa cera para que eu possa fazer a retirada. Então, você imagina a pessoa que é leiga, enfiar um grampo de cabelo... Vai empurrar isso mais para dentro Sim, ainda. e pode traumatizar. Né? Então, Uau. muito cuidado com os cotonetes. Eu brinco muito, eu falo que cotonete deve ter sido criado pelo um otorrino para poder vender bastante cotonete e o paciente no consultório. Eu sempre brinco com isso. Mas para a limpeza da orelha, pode? Aí pode. Aí você vai lá com uma toalhinha fininha, delicada e limpa a sua orelha. Isso aí sem problema. O que você não pode é introduzir dentro do conduto, porque aí você pode lesionar tanto para uma otite externa como para uma perfuração tipânica. E aí, gente, você não pode reclamar, porque aí você é que está causando tudo isso. Mas a doutora Ulênia falou uma coisa e eu vou retomar, porque nesse período de pandemia, o estresse tomou conta de muita gente. Principalmente quem teve que fazer home office. Hoje mesmo eu estava num curso de manhã e uma das pessoas não era nem dentro da casa dela, na casa do vizinho. Tinha um cachorro latindo o tempo todo. Todos nós tivemos que tirar o fone do ouvido porque aquele cachorro latia aqui dentro. E sem contar que tinha criança correndo, brincando, fazendo barulho, televisão alta, quer dizer, quem está em casa, além do estresse do trabalho, de ter a concentração, aquela tensão, como você falou, aperta isso aqui, ainda tem esse problema de ficar muito estressado por conta do ambiente externo. Sim. Estresse do trabalho, a tensão de ter que trabalhar ali, produzir num ambiente como esse e o barulho. O que é ideal? Então, a pessoa vai ao consultório e explica desse estresse, dessa mastigação. Quem identifica primeiro? O dentista ou o otorrino pode ajudar? Então, geralmente é o otorrino que diagnostica primeiro, né? Porque o paciente chega com queixa de zumbido. Então, a gente vai fazer a palpação e pergunta como é. A gente faz toda uma história clínica, todo um questionário. E aí, com esse questionário, a gente consegue definir o que é que está acontecendo com aquele paciente, né? Se é o problema do estresse ou se é um outro tipo de problema. Então, o primeiro profissional que tem que ser procurado para o zumbido é o otorrinolaringologista. Perfeito. Só para a gente fechar, tem diferença de zumbido para homem e para mulher? Não, não tem. Todo mundo está sujeito? Nem homem, nem mulher, nem criança. Todo mundo está sujeito. De qualquer idade pode ter zumbido. Perfeito. Nós estamos já disponibilizando aí para você contatos, né? Para aqui a região de Campinas, quem tiver essa possibilidade, tá aí, é só ligar e tirar a sua dúvida. Então, muito obrigada a você que acompanhou o programa Mulher.com. Ulênia, que delícia ter você aqui comigo, muito obrigada. Eu que agradeço. Deixamos de falar alguma coisa, fechamos o tema? Fechamos o tema. Que coisa boa. Então,